Olá a todos, bem-vindos ao Teta Talentor Conversas com o CEO. O meu nome é Ricardo Pires, sou CEO da Talentor e hoje tenho o grato prazer de ter ao meu lado, para conversar comigo um pouco, alguém que partilhou o mesmo desporto que eu, a mesma paixão do que eu, que foi provavelmente o melhor jogador de handball de sempre do nosso país, seguramente o melhor jogador de handball da sua geração. Tive a oportunidade de estar desde muita tenra idade, desde os 11 anos, desde os infantis, que fui acompanhando a carreira dele. E hoje vamos falar um bocadinho sobre a liderança, sobre a alta competição, como é que isso impacta, como é que o desporto impacta naquilo que é a vida corporativa. Muito bem-vindo, Ricardo Andorinho. É um prazer enorme para mim ter-te aqui hoje. Estou maravilhado por teres aceito o meu convite. Vamos falar um bocadinho sobre a liderança, porque a tua vida sempre foi uma vida de desporto de alta competição, de muita pressão, mas tu sempre, pelo menos deixaste sempre transparecer que tinhas uma vida profissional depois para além do desporto e sempre foste deixando antever que a vida profissional iria ter um papel importante. Aquilo que são os desafios da liderança corporativa, quem gera equipas, nós não fomos exatamente treinadores, mas fomos capitães de equipa, e isso de alguma forma também é liderar uma equipa. Como é que vês essa comparação entre aquilo que é liderar uma equipa de alta competição, depois, juntamente com isso, na nossa vida profissional, como é que isso se conjuga? O que é que isso nos ajuda na nossa vida profissional? Obrigado, Ricardo. O prazer é meu de estar aqui contigo. É muito interessante a pergunta e eu acho que nós podíamos estar aqui a falar muitos dias sobre este tema, porque quem gosta de desporto e quem gosta de handball sabe que quem é apaixonado por este desporto, portanto, é capaz de falar dele dias e dias a fio, não é? E eu aqui passo para ti um bocadinho aquilo que tu disseste sobre mim, não é? Porque tu chegaste a CEO de uma organização, tens a experiência do desporto dentro de ti e sabes o quão importante foi essa experiência do desporto na transição daquilo que foi o desporto para uma carreira profissional, seja ela em que área for. E isto tem a ver um bocadinho com as características do desporto, que são únicas. Eu digo muitas vezes que o desporto é a única área da economia nacional, e se calhar mundial, não é? Em que a procura supera a oferta, em todas as áreas. Portanto, nós temos mais pessoas a querer ir ver os jogos do que aquelas que às vezes conseguem entrar nos estádios, nas equipas que ganham. Nós temos muitos atletas a quererem jogar e a fazer desporto em determinadas modalidades e agora às vezes não têm opções porque só existem essas modalidades em determinados sítios e, portanto, há essa procura, mas não há essa oferta. E, portanto, acaba por ser uma área que traz aqui uma riqueza muito grande para a liderança das organizações. Nós temos vários exemplos, eu posso dar alguns da minha carreira, mas tu também poderás dar outros da tua, não é? Em como situações mais controladas dentro de campo ou dentro do balneário conseguem ser exemplos, não é? Como a bola que temos aqui, que é um símbolo, mas que permite dizer, por exemplo, que o comportamento da organização tem a ver com como é que a bola passa de um atleta para o outro, não é? E isso seria o comportamento, não é? Se a bola for bem direcionada, se os passos forem bons, portanto há boa comunicação. Se a bola não chegar ao outro lado e se não houver uma grande simbiose entre os atletas e entre o nível dos atletas, portanto, os problemas começam-se a amontoar e os conflitos começam-se a amontoar em termos da comunicação. E a liderança está muito ligada à capacidade dos líderes em liderarem, mas também de quem são os followers, não é? De serem liderados por aqueles líderes, não é?
Portanto, eu especificamente trabalho desde o ano 2004 nesta área, porque eu sou financeiro de formação educacional e daquilo que estudei, e especializei-me e foquei-me muito na área financeira. Só que aquilo que era o input da área do desporto era sempre muito mais rico daquilo que era o output da área financeira, porque os financeiros trabalham com outputs numéricos, não é? Se nós podemos, como financeiros, utilizar esses outputs numéricos para tomar uma série de decisões. E é muito importante os financeiros pelas duas razões. Por saber interpretar números no fim do caminho ou no fim de um exercício de uma empresa, mas também para conseguirem estruturar as empresas de um ponto de vista comportamental. E aí já estamos a ligar o comportamento da empresa àquilo que são os objetivos e os resultados a que se propõem atingir, não é? E, portanto, tudo no desporto, todos os exemplos do desporto, porque é um ambiente controlado, em que é transparente para toda a gente, não é? E este é o outro dado que acaba por ser vital para nós implementarmos lideranças eficientes, não é? Porque nós todos temos a capacidade de liderar, nós todos temos a capacidade de liderar equipas, não é? Agora, muitas vezes as pessoas individualmente não percebem como. Acham que toda a gente nos vai seguir porque nós somos bons líderes, ou todos teoricamente somos bons líderes, mas isso não é verdade na prática. Na prática, nós temos que treinar as competências de liderança. E as competências de liderança são como outras competências quaisquer. Se nós deixarmos de treinar, se nós deixarmos de querer saber mais sobre a nossa parte técnica ou sobre aquilo que nós fazemos no dia-a-dia, de certeza que haverá outros concorrentes da mesma parte técnica que comportamentalmente serão melhores do que nós. E, portanto, hoje fala-se muito da tecnologia, da pressão da tecnologia nos postos, mas as pessoas muitas vezes esquecem-se de que a tecnologia é um enabler. A tecnologia em si é feita por humanos. E no fim e ao cabo, há sempre um cabo, há sempre uma dependência de uma energia, não é? Para ali chegar. E isso, no fundo, às vezes as pessoas estão mais ligadas agora à tecnologia do que propriamente a perceberem se as pessoas estão confortáveis, estão satisfeitas a fazer aquilo que fazem, a implementar aquilo que estudaram, não é? Porque tu sabes melhor do que eu aqui na Talentor que se calhar muitas pessoas que estudaram determinadas matérias não conseguem trabalhar nessas matérias que estudaram. E, portanto, há aqui um grande mismatch entre skills técnicos, skills comportamentais e lideranças eficientes. As skills emocionais continuarão a ser importantes no futuro. Eu acredito que há coisas que me ajudaram a mim particularmente imenso em liderar a empresa, em liderar as equipas, que eu aprendi no desporto. A capacidade competitiva, ou seja, o estarmos sempre desejosos de querer mais, de ganhar títulos. O caráter vai-se moldando muito ao longo do tempo pelas amizades que nós vamos construindo. Eu costumo dizer que as melhores equipas onde eu participei na minha vida eram conjuntos de pessoas que eram verdadeiros amigos. Isso, muitas das vezes, não é fácil depois de transportar para a vida corporativa. Porque, obviamente, uma equipa, nós conseguimos ter uma amizade, porque a nossa única interdependência é aquilo que fazemos dentro do campo, digamos assim. A vida profissional tende a ser um pouco mais do que isso e, às vezes, não é possível trazer esse espírito de amizade para dentro da empresa. A nível de skills, o que é que tu achas que são as skills absolutamente fundamentais que o desporto nos ensina e que podem ser trazidos para dentro das empresas? Em duas palavras, flexibilidade e agilidade mental para nos adaptarmos a contextos diferentes e a realidades diferentes que não controlamos. Há CEOs, para mim os melhores CEOs são os CEOs que têm experiência de liderar muitas pessoas e que têm muito seguro a sua forma de liderar, não é? E isso é que os distingue,
mais do que o revenue das suas empresas, ou o EBITDA, ou os indicadores de gestão, porque eles, metodologicamente, conseguiram experienciar esses ambientes mais cedo do que a maioria das pessoas. E aqui acontece um bocadinho aquilo que aconteceu comigo e acontece com muitos atletas, dos melhores atletas que nós temos em Portugal ao dia de hoje. Acontece exatamente a mesma coisa que aconteceu comigo aos 12 anos de idade, e aos 13 anos de idade, e aos 14 anos de idade. Porque se um atleta, hoje em dia, aos 12 anos de idade, que já pode ser tarde, não for o melhor atleta nacional, ele nunca consegue ser um bom atleta internacional. Uhum. E depois há outra questão aqui, que são as referências. Nós humanos, não conseguimos aprender sem ser por imitação ou sem ser por estudo de ciência, de evidência, do método experimental. Não é? Uhum. Nós temos muito poucas características de inteligência coletiva. Daquilo que nós estamos a falar aqui, a partilhar experiências, muito poucas, porque os modelos educacionais que temos são todos feitos em função do retirar pessoas do caminho de uma elite, não é? Qualquer ranking, qualquer ranking desportivo inclusivamente, não é? Portanto, o que é que o desporto tem de brutalmente transparente e rico? É que as pessoas não se escondem atrás dos computadores. As pessoas não se escondem atrás das máquinas. Os técnicos não se escondem atrás de aparelhos. Ou seja, as pessoas estão à frente de todas a fazer aquilo que fazem, todas iguais, com os calções e com uma camisola, com um número, não é? E, portanto, cabe depois às outras pessoas que gostam dessas equipas e que gostam desses atletas de fazer as suas avaliações e de retirar os seus ensinamentos. O que é mais rico da nossa conversa para mim e do convite que tu me fizeste diretamente é exatamente isso, é que, independentemente da nossa idade, ou estas características estão muito cedo nas nossas cabeças, muitas vezes são inconscientes, ou a maior parte da vida são inconscientes, mas é o que nos faz feliz. Ou seja, a minha relação com o desporto é algo que eu não consigo separar da minha relação com a vida. Uhum. Não é? E ao ser muito difícil de separar, eu foco-me no meu comportamento. O que é que o meu comportamento ajuda a eu afetar positivamente os sistemas onde eu estou. Okay? Este sempre foi o meu driver. E depois, a outra resposta tem a ver com as relações. As relações que são as relações mais fortes. Não é? O Ruben Amorim, do treinador do Sporting, é exímio a entender a competitividade interna da equipa e a fazer com que todos se sintam parte participante de um resultado final. Ok? Eu dedico-me há muito tempo a construir resultados com base em objetivos de equipa. Uhum. E não me interesso se há um que faz 2 de 10 e outro faz os 8 de 10. Interessa-me que fizemos 10 e 10 era o objetivo. Certo. Se nós construímos boas relações entre as pessoas, independentemente das pessoas serem mais amigas ou menos amigas, e houver respeito entre as pessoas e entre o que é que cada uma computa para esse resultado, não é? Como é que cada uma participa, como é que cada uma contribui, como é que cada uma se entrega, em termos de compromisso, fica tudo muito mais fácil. Se nós não tivermos confiança em nós próprios, vai ser muito difícil nós conseguirmos confiar em delegar trabalho, em responsabilizar outras pessoas que não nós. Eu fundei uma empresa em que a decisão de fundar a empresa não foi minha. Em 2004, não é? Portanto, eu tive um sócio, nós éramos 5 sócios, e foi na altura das .com. É um negócio que arranca da tecnologia para não fazer tecnologia. Ou seja, está muito alinhado à área financeira, à área da avaliação de empresas, à área dos business plans, tudo o que tem a ver com a parte racional da gestão. Não é? A partir de 2008, quando eu deixo a minha carreira desportiva, é quando se dá a viragem completa para a área comportamental da gestão e para as causas. Eu quero estar na causa, não quero estar na consequência. Uhum. E então, ao ter esta visão, que foi o desporto que me deu, não foi, lá está, os estudos, cheguei a estar envolvido no CFA,
E eu vejo os miúdos exatamente com os mesmos drivers hoje. Ou seja, esses drivers e essa personalidade e esses traços de querer ser melhor e de querer aprender mais, depois é algo de cada um. E que de cada um tem que ser respeitado. Porque tão importante é aquele que é super ambicioso e que tem objetivos e que consegue escalar muito cedo naquilo que é uma competitividade, mas o outro que não consegue, se calhar tem uma competitividade diferente, mas que é super importante para aquela equipa ter aqueles resultados. E aí é muito interessante e é muito bom os desportos coletivos, não é? Porque os desportos coletivos, depois, as pessoas entreajudam-se muito mais do que no desporto individual. No desporto individual, a pressão psicológica para o desporto individual é uma coisa incrível, incrível. Há muitos estudos com evidência científica do que é a pressão da competitividade nos atletas e os atletas de desportos individuais, ou mais individuais, porque nenhum desporto é individual para mim, não há desportos individuais na minha concepção do desporto, acabam por serem eles que estão expostos, e quanto maior for a equipa que eles têm atrás, maior é a pressão que eles sentem. Os atletas normalmente não querem falhar ao público. Eles não querem falhar às pessoas que estão todos os dias com eles. E os nossos filhos não nos querem falhar a nós. Não é? E por isso é que é muito interessante estar aqui hoje a falar contigo sobre estas matérias, e a liderança acaba por ser uma forma de que, se nós formos conscientes dela, porque essa é a outra parte, nós o que implementamos nas empresas é uma liderança autêntica. E o conceito de liderança autêntica é algo muito objetivo. Não é eu acho que tu és um bom líder ou eu acho que sou um bom líder. Não é a cultura do achómetro, que a gente tem também muitos exemplos na nossa sociedade portuguesa. É algo muito, muito tangível que se pode aferir, que se pode estudar, que se pode entender, não é? E que faz com que, se nós vimos a liderança como algo sistémico, fica muito mais simples nós nos relacionarmos bem em prol das nossas organizações e do nosso futuro. Muito bem. Eu, obviamente, concordo com tudo isso, e vamos voltar um bocadinho depois à estruturação da tua empresa, do teu negócio, como é que de alguma forma, como é que o desporto te ajudou a montar uma estratégia para a tua empresa e para seres bem-sucedido na tua empresa. Acho que a mim, pessoalmente, a parte da liderança e aquilo que eu aprendi no desporto foi fundamental para a minha vida, porque as pessoas seguem quem, obviamente, tem, como se costuma dizer, tem nervo, quem tem a certeza para onde é que se caminha, acima de tudo, e transmite alguma confiança para aqueles que trabalham connosco, e isso eu tive o grato prazer também de apanhar no desporto. Era essa estratégia que eu gostava que de alguma forma falasses um pouco quando montaste a tua empresa. De que forma é que, a nível do desporto e daquilo que aprendeste no desporto, de que forma é que isso te ajudou para começares a tua vida profissional? Olha, eu vou falar de coisas práticas e do meu passado, porque há pessoas que me perguntam sobre o futuro e sobre o que é que estou a fazer. E eu digo que sempre fiz o mesmo de sempre, porque o que as pessoas não sabem é que houve uma altura que jogava no Sporting, estava nas seleções nacionais de handball e ainda trabalhava e estudava. Ou seja, e eu sempre fui uma pessoa que precisou de pôr várias coisas a correr ao mesmo tempo. E aprendi muito com isso. Aprendi sobretudo com a frustração. Ou seja, quando se aprende é com a frustração. Nós queremos aprender, temos que estar frustrados. Porque se nós não estivermos frustrados, nós não vamos aprender de outra maneira. Okay? E as coisas tornam-se demasiado fáceis, não é? Demasiado fáceis, não. As coisas nunca se tornam demasiado fáceis. Eu acho que nós se não houver frustração, a questão é essa. Sim. Pronto, é exposto a ambientes, aquilo que falávamos antes até. É exatamente isso. É nós termos a capacidade e o à vontade de nos pormos em situações complexas e que nós não temos muita experiência,
para conseguirmos ter experiência com essas situações e com esses ambientes. E eu aqui falo muito de ambientes, porque há pouco fizeste a pergunta de que skills, não é? Que skills. E nós, todos os relatórios de todas as investigações que estão a ser feitas sobre skills humanas têm todo a ver com a capacidade que o nosso cérebro tem, que é a plasticidade, que é a capacidade de adaptação a situações novas. Porque as situações novas que nos vão acontecer a partir de agora e a partir desta evolução tecnológica vão ser muito superiores, exponencialmente superiores àquelas que nós tivemos no passado. E, portanto, se nós não tivermos treinado esta competência da agilidade, vamos ter um problema. É um problema de interpretação da realidade, de sabermos onde é que nós estamos. Não é? E é por isso que o foco numa única coisa, como eu me foquei no desporto, não é? Porque eu tenho um passado ligado também aos jogos, eu adorava jogar qualquer coisa. O meu avô era um empreendedor, o meu avô tinha casas de jogos, videojogos, flippers, e, portanto, ele dava-me uma moeda para eu jogar e eu sabia que com uma moeda tinha que aproveitar o máximo tempo possível. E então, claro. Eu pensava, eu não posso viciar nisto. Eu não posso viciar nisto, senão gasto dinheiro ao meu avô e não estudo, não é? E eu queria estudar e queria jogar handball e queria fazer uma série de outras coisas. E esse, se calhar, foi o trigger para depois, quando comecei a jogar handball, no primeiro ano que começo a jogar handball numa equipa onde os outros atletas já jogavam handball, já tinham experiência. E, portanto, eu entro a aprender a jogar handball com malta que jogava handball. E, portanto, a minha aprendizagem no handball foi exponencial. Portanto, eu consegui descontar e meter no meu subconsciente a informação de 2 ou 3 anos de prática que os meus colegas tinham e ser considerado o melhor jogador nacional aos 12 anos de idade. E aos 12 anos de idade, quando tu és considerado o melhor jogador nacional, é uma injeção de adrenalina que tu tens nas veias, não é? Que tu ficas dependente para daquela sensação de sucesso e uma sensação de fazeres bem as coisas e de veres a tua equipa ganhar e teres contribuído para isso, que é difícil de comunicar. Estás a ver? Que é muito complexo tu tirares um atleta que está porque eu digo que a alta competição é um comboio que vai a 300 à hora e não sabes para onde é que vais. Se tu aplicares isso enquanto CEO da Talentor, tu deixas de fazer tanta planificação financeira, porque os números vão variar pouco de um ano para o outro. Não é? Os contratos de trabalho não variam de um ano para o outro 30% ou 40%. É difícil, é muito difícil. O número de atletas registados na Federação de Handball Portugal não varia 30% de um ano para o outro. Sim. O número de jogos que nós recolhemos num sistema de informação de jogos de handball não varia 30% de um ano para o outro. Pode variar 1,5%, pode variar 2,5%. Portanto, são números que estão automaticamente controlados by default. O gestor não se deve preocupar com eles, porque é quase uma constante, não é uma variável. Onde é que o gestor se tem que preocupar? Com as pessoas. Está muita gente preocupada com os sistemas, mas esquecem-se que as pessoas. E depois, o que é que acontece? Temos as administrações fiscais embarriladas, porque não há pessoas para tratar dos sistemas. Temos os formulários a serem suportados por empresas externas, porque dentro das próprias empresas não há pessoas competentes para tratarem dos sistemas. E pomos uma série de pessoal a alimentar as máquinas pela via errada, não pela via certa. E, portanto, aqui estou um bocadinho a ir para o lado da tecnologia outra vez, mas para me manter exatamente no mesmo sítio, ao nível do tratamento sistémico e em equipa que nós devemos ter em relação aos problemas das empresas. As empresas todas têm problemas. Todas têm problemas. Todas têm conflitos internos. Todos têm atacantes cibernéticos internos. Todas... É uma característica, não é uma dúvida, digamos assim, não é? Se nós sabemos isso, se nós temos tanta informação sobre as nossas empresas e sobre as nossas pessoas, porquê é que não resolvemos os problemas sistemicamente? A falar com as pessoas cara a cara. Porque só assim é que as pessoas ganham confiança. Não dá para enviar e-mails sobre temas sensíveis à espera que as outras pessoas entendam temas sensíveis, mas que são altamente complexos de explicar por e-mail. Como é que as pessoas esperam gerir uma empresa por e-mail? Eu não consigo entender isto. Isto é algo que ninguém me consegue explicar.
É possível ser uma empresa gerida por e-mail ou por WhatsApp? Por isso é que o desporto, de alguma forma, ajuda, não é? Porque nós temos que comunicar todos e muitas das vezes aos gritos uns com os outros, não é? E cara a cara. O desporto em si, principalmente os desportos coletivos, tem essa frontalidade. E eu acho que isso é fundamental porque é impossível dissociar que a gestão das empresas, mesmo com a introdução das novas tecnologias, na minha opinião, faz-se-á sempre com pessoas. E são as pessoas que vão andar com as empresas para a frente, com mais tecnologia ou menos tecnologia. O desporto tem essa característica. Nós temos que olhar para os nossos adversários cara a cara, temos que olhar para os nossos colegas que estão ao nosso lado, dar-lhes a mão e olhar cara a cara e falar cara a cara. E, portanto, isso também ajuda, e o desporto também ajuda muito aquilo que são depois as nossas vivências no mundo corporativo. O desporto traz outras coisas bastante importantes, como a parte da ética, a parte do fair play. Acho que ainda há um caminho longo para percorrer em Portugal. Acho que vivemos o desporto ainda muito à flor da pele, muito com o coração, mas essa parte da ética e do fair play é algo que é muito positivo trazer depois para as empresas e para o mundo empresarial, porque só com ética é que as empresas também vão ser melhores. Mas também o desporto de alta competição traz outra coisa que tu viveste muito mais intensamente do que eu, seguramente, que é a pressão. Tu jogaste Liga dos Campeões, foste campeão espanhol, que é jogar contra Barcelona e contra as equipas em Espanha é diferente, obviamente, de jogar em Portugal. O nível é muito elevado, mas em Portugal ele também já era elevado no teu tempo. Tínhamos um ABC de Braga com grandes equipas, o Porto e o Benfica sempre com boas equipas. Como é que se vive essa pressão e se essa pressão, de alguma forma, te ensina alguma coisa para depois ser integrado naquilo que é a tua vida profissional? Bom, antes de responder a essa pergunta, preciso de falar do Évora Handball Clube, que foi onde eu comecei a jogar handball. E foi onde nós conhecemos, não é? Onde nós nos conhecemos. Eu comecei a jogar no Ginásio Clube do Sul e a primeira vez que jogámos um contra o outro foi num ginásio handball. Tinhas tu 11 anos e eu 11 anos. Eu ganhei? Não, ganhámos nós, mas tu foste considerado o melhor jogador. E nessa altura, verdade seja dita, que nessa altura já havia um dirigente do Ginásio Clube do Sul, que era o clube onde eu jogava. Nós acabámos por ganhar o torneio, mas ele entrou no balneário e eu nunca mais me esqueci das palavras dele. Ele disse na altura: o Évora tem um miúdo que eu acho que vai ser o melhor jogador de Portugal de sempre. E tinhas 11 anos de idade e ele não errou. Que giro. Olha, essa eu não sabia, fiquei agora a conhecer. O segundo clube é o Sporting Clube Portugal, que me valorizou numa situação completamente radical, que se calhar nós não tenho tempo para explicar aqui, mas que é uma das histórias mais alucinantes da minha vida, porque acabou por o Sporting pagar um valor exorbitante para eu permanecer no Sporting. Portanto, há um contrato em que foi feito num período em que o Sporting não sabia sequer como é que ia ser o futuro do handball dentro do Sporting. E depois o Sporting arranjou maneira, portanto, de eu permanecer em Alvalade, de eu acabar o meu curso e de conseguir ter experiência profissional ainda no Sporting também, enquanto jogador. E isso, para mim, foi se calhar o maior retorno de um clube em relação àquilo que eu fiz e ao prazer que tive de jogar handball. Porque eu vou responder à tua parte da pressão com a questão do prazer. Uhum. Não é? E o terceiro, o Portland San Antonio, que foi uma equipa que me contratou 2 vezes. Exatamente. Ou seja, e isto é uma coisa que eu não conheço no mundo. Outro caso destes, que foi uma empresa, um clube que te contrata,
eu assino um contrato para ir para esse clube e em que eu, no dia 1 de agosto de 2004, não sei se fico em Alvalade, se tenho que me apresentar em Espanha. Porque só me apresentaria em Espanha se o Sporting pagasse ao Parlando de San António. E, portanto, a história da minha vida em relação ao desporto é uma coisa de baixa probabilidade, muito baixa probabilidade. Portanto, se nós, enquanto pessoas, não nos prepararmos para as baixas probabilidades, focados naquilo que a gente gosta de fazer, nós não conseguimos ter sucesso. E depois não podemos estar sempre a ouvir os outros. Porque há pessoas, e eu incluo-me aí, em que todas as pessoas têm opinião sobre tudo e mais alguma coisa, mas podem ter opiniões sobre o que quiserem, podem avaliar como quiserem, podem dizer, epá, jogaste bem, epá, jogaste mal, epá, não jogaste nada. Epá, podem ter as opiniões todas do mundo. Agora, a responsabilidade da tua vida é tua, não é dessas pessoas. Não é? Sim, claro. E elas podem querer o teu melhor, podem querer que tu tenhas a melhor carreira do mundo, mas não percebem absolutamente nada do que te passa pela cabeça e pelo coração. Não é? E, portanto, quando chegas à parte da pressão, não é? Há dois tipos de pressão, claramente, no desporto de alta competição. Há uma pressão que te foca e há uma pressão que te desfoca e que te retrai e que te põe a jogar nada, não é? E, portanto, é preciso controlar. É preciso controlar. E é aqui que a única forma que um atleta tem de controlar a pressão negativa é a preparação física. Tudo na vida é física. Tudo na vida é movimento. E, portanto, quanto mais informação tu colocares no teu subconsciente, menos tens que trazer ao consciente para poderes ter uma atitude positiva dentro de campo. E há uma história, há uma lição de vida do meu pai, que foi uma pessoa do basquete, ou seja, os meus filhos jogam basquete, para a minha frustração, mas que estão completamente desculpados e, portanto, não há problema nenhum. O meu pai, eu era muito focado, lá está, enquanto financeiro, era muito focado na estatística, mas muitíssimo. Se eu falhava as 3 primeiras bolas, até aos 21 anos, a minha cabeça começava a entrar em parafuso. Mas completamente, eu cegava completamente, não é? Porque eu sabia que eu era muito competitivo. E tinha prazer na competição. Eu tinha muito mais prazer na competição do que no treino. Mas eu adorava treinar à mesma. Eu, basicamente, adorava jogar até qualquer desporto, não é? Porque eu cheguei a fazer treinos de handball que antes ia treinar com a malta do ténis de mesa. Portanto, também me aconteceu. Sim, pronto. Nós, quem tinha este drive do desporto e quem gostava de queimar quilocalorias e quem gostava de se adaptar e de evoluir, percebe a contribuição também dos outros desportos para o desenvolvimento do próprio atleta. E se nós tivermos isto claro, que nós não conseguimos ser jogadores mentais sem ser físicos e que o cérebro se comportará melhor se nós nos sentirmos melhor fisicamente, é muito difícil depois, se não tivermos isto claro, de gerir todas as outras emoções que podem advir de consequências do nosso treino e do nosso jogo. Não é? E, portanto, há coisas que eu me esqueço, mas tenho grandes amigos no desporto, e um deles me dizia, eu conheci-te, estavas tu a correr na nave de Alvalade, por trás das bancadas, a saltar coisas, porque estava aquilo cheio de lixo e cheio de coisas, e estava a chover e eu não me apetecia levar com a chuva, portanto, andava a correr ali dentro do pavilhão, a recuperar de uma lesão. Mas sempre fui muito extremista. Ou seja, isto para te dizer o quê? Para te dizer que os atletas hoje, mais jovens, estão sujeitos a uma pressão maior, porque têm que entregar resultados mais cedo. Há menos pedagogia no desporto que havia na nossa altura. E, portanto, os treinadores, que agora, em vez de ser com 12 anos, é com 10, e é com 8, e é com 6, e é com 4. Quando os atletas começam, podem dizer, não interessa o resultado, mas tem lá o treinador, pumba, 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 na cabeça deles. E há miúdos que deixam... nós temos na Sport Track, o projeto da Sport Track que eu já te falei. Temos um miúdo com depressão, desistiu agora, 16 anos. E depois descobrimos várias coisas que têm a ver com diabetes, têm a ver com atletas de alta competição que conseguem ser atletas, mas com problemas de saúde que são graves. E, portanto, nós, por exemplo, temos o Jorge Fonseca, que é o Jorge Fonseca e que pode trazer uma medalha para Portugal outra vez nos próximos Jogos Olímpicos. É um atleta que tem uma série de envolvências à volta dele
quer de coisas de saúde que já teve, quer de estabilidade do peso, quer de até formas de competir e de ter que estar a competir com malta do peso dele e ter competitividade nos treinos, que é muito complicado. As pessoas depois do grande público só veem aqueles minutos de combate e pensam que a vida deles são aqueles minutos de combate. Mas a vida deles são 4 anos a trabalhar para aqueles 4 minutos de combate, não é? Exato. E, portanto, é muito agressivo psicologicamente isto. Os atletas têm que ter um sonho de 2 minutos e estar a trabalhar uma vida inteira para aquilo. Quando não se reconhece o mérito ao atleta, o talento do atleta, do desporto para a vida, não é? Fica muito difícil de nós valorizarmos carreiras desportivas, porque nenhuma instituição consegue dizer ao atleta, tu fazes esta carreira aqui e tens uma garantia de que vai acontecer aquilo ali. Não é? Certo. Isso não existe em Portugal. Ainda existem alguns países da ex-União Soviética que têm algumas coisas, mas nem os Estados Unidos, a equipa nacional dos Estados Unidos olímpica exige financiamento nas carteiras deles, não é no sistema de como é que se gera o sistema desportivo. Certo. E aí o desporto individual é sempre mais penoso do que o desporto coletivo, ainda assim. Ricardo, deixa-me pegar nesse assunto, exatamente, em jeito de finalizarmos esta nossa conversa, de falarmos um pouco sobre a parte financeira, que é algo que eu acho que acaba sempre por ser um tabu, e eu acho que não deve ser, até porque a minha experiência profissional a nível corporativo e a minha experiência do desporto e a tua, acho que vale a pena, de alguma forma, serem partilhadas, porque teremos seguramente atletas a ouvir-nos e eu acho que há aqui uma série de informação que é importante. Eu vivi o handball com uma paixão intensa desde criança. Nunca tive a qualidade do Ricardo Andorinho. Gostaria muito de ter tido, mas de alguma forma comecei a perceber que o desporto teria que ser vivido como uma paixão, mas o sonho de o desporto ser algo daquilo que eu pudesse viver foi-se esvaindo muito, muito, muito cedo, e isso fez com que nós tivéssemos que olhar para a nossa vida profissional e para tudo o que é a sua envolvência de futuro de uma forma completamente diferente. Tu, ainda assim, fizeste parte de uma elite se calhar estamos a falar de 20 ou 30 jogadores que conseguiram fazer do desporto a sua vida durante um tempo, e ainda assim, seguramente, porque estamos a falar de uma modalidade dita amadora ainda, o handball não te conseguiu proporcionar uma vida em que não tivesses que depender de mais nada para o resto da vida, porque se jogaste handball. Ou seja, tu tiveste que, de alguma forma, pensar também o pós-handball, a tua vida desportiva. Conselhos é que nós, hoje em dia, conseguimos dar a estes atletas que tu e eu conhecemos a realidade da maior parte deles, tirando algumas exceções que jogam no Sporting, no Porto ou no Benfica. A outra realidade é de pessoas que vão ter que conjugar a sua vida profissional com a sua atividade desportiva. Que conselhos é que conseguimos dar a essas pessoas para estarem preparadas para o pós-desporto? É uma pergunta muito difícil, não é? Porque nós estamos a atravessar um momento em que temos aqui várias gerações, e eu acho que quanto mais jovem, mais gerações. Ou seja, acho que aqui a parte geracional... Vai diminuindo o tempo, não é? Vai diminuindo no tempo. Exato. Exatamente.
acho que há tantas layers e tanta diversidade das pessoas hoje e dos jovens que eu não arrisco dar aqui uma receita, não é? Agora, é certo que se a minha carreira e se a tua carreira pudessem ser expostas aqui em poucos minutos para ajudar atletas, e eu tive há 2 dias uma reunião com um atleta, também de 16 anos, nesse sentido, a única coisa que eu lhe disse tem a ver com a própria estabilidade emocional da vida dele, naquele momento, naquele dia, naquela zona. Quem me liga é a mãe, muito preocupada, se eu podia falar com ele. E eu falei com ele nesse dia e percebi aquilo que devem ser 80% da cabeça dos jovens de 16 anos que têm uma ambição de continuar no desporto, e este jovem também do basquete queria ir para os Estados Unidos. E claro, o foco dele estava nas empresas de recrutamento que levam atletas para os Estados Unidos. Mas empresas de recrutamento que levam atletas para os Estados Unidos não funcionam como as empresas de recrutamento para atividades profissionais estruturadas numa indústria ou numa vertical ou num setor de atividade. Não é? Uhum. E o que eu lhe disse foi, olha, se tu tiveres qualidade para ir para os Estados Unidos, não és tu que tens que ir à procura do intermediário. Exato. Porque o desporto tem isto de gigante. É que a gente eu sou apaixonado pelo desporto por muitas razões, uma das quais é a aproximação dos povos, não é? Do mundo. Uhum. Porque no pós-guerra, os primeiros atletas a viajarem aos Estados Unidos eram os atletas dos Balcãs do basquete, para a NBA. Certo. Okay? Há um filme que recomendo a toda a gente que se chama The Other Dream Team, que está disponível na internet, que mostra a história da equipa da Lituânia quando jogou nos Jogos Olímpicos contra os Estados Unidos. Exato. A primeira vez, eles que jogaram contra os Estados Unidos, havia pessoas do banco, atletas do banco, a tirarem fotografias à equipa adversária. Exato. Que era uma coisa... Vocês hoje não veem isso, não é? É impensável ver alguém do banco a tirar fotografias ao adversário, não é? Mas isto mostra o foco na atividade desportiva. Isto mostra a ambição desportiva, isto mostra a transparência do processo, isto mostra a parte bonita de coisas que nem sempre são bonitas, não é? Uhum. Que é os comportamentos nos estádios, os extremismos relacionados com o desporto, ou com a religião, ou com a política, ou com o que quer que seja da sociedade. Portanto, o espaço desportivo é um espaço de aproximação. Se nós não tivéssemos o Sporting, o Benfica e o Porto em Portugal, nós não tínhamos um caso de sucesso mundial que é a Federação Portuguesa de Futebol. Uhum. A Federação Portuguesa de Futebol devia receber um prémio internacional da UEFA porque não tem uma liga que esteja nas 5 primeiras ligas da Europa, mas é o maior exportador de talento para a Europa, de futebol. Não é? E quando eu entrei, para também as pessoas que nos estão a ver terem uma noção financeira do desporto, quando eu entrei em 2013 na Federação de Handball, o orçamento da Federação de Handball eram 7 milhões de euros, o da Federação Portuguesa de Futebol eram 77 milhões de euros. Okay? Hoje, o da Federação de Handball são 5 milhões de euros e o da Federação de Futebol são 128 milhões de euros. Portanto, o futebol, o que isto mostra é que o futebol conseguiu criar um ecossistema dentro do futebol a partir da organização dos direitos, que é uma coisa que não se vê nos estádios de futebol, não se vê os direitos a jogar, vê-se os atletas a jogar e vê-se os treinadores, mas o que move o futebol são os passes, a transação de passes dos atletas, do futebol, e os direitos televisivos. E, portanto, quem tiver isto certo na cabeça pode trabalhar eventualmente no futebol. Quem não tiver isto certo na cabeça, escusa de ir para o futebol porque aquilo é algo que os vai superar muito, porque há muita gente a perceber isto dentro do futebol. E, portanto, isto é um exemplo prático da correlação que existe entre o desporto e a área financeira. Sendo que, como todos sabem e saberão, o desporto não é regulamentado, o desporto não é uma indústria, lá está, é um mercado com um potencial gigante para nós aferirmos quais é que são as despesas que acontecem no desporto, por via do desporto, causadas pelo desporto,
que neste momento estão a ir para o turismo, não é? E estão a ir para a medicina. A medicina desportiva é computada no orçamento do Ministério da Educação, não é no IPDJ ou na Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto. Para também as pessoas saberem, a relevância que o desporto sempre teve, eu espero que o governo atual, portanto, tenha um cuidado superior ao governo anterior em relação a este tema do desporto, porque o facto de estarem juntos a juventude e o desporto, depois ninguém sabe muito bem como é que as forças dentro da juventude e do desporto acontecem. Mas quem olha para os números sabe que elas acontecem muito mais pela via da juventude do que pela via do desporto. Então, se nós estamos a falar de desporto sozinho, temos que perceber quais é que são os dados do desporto. E ninguém em Portugal sabe quais é que são os dados do desporto. Se vocês perguntarem, o desporto não tem um modelo de competências. Se vocês entrarem numa organização desportiva e perguntar, olha, mas o que é que vocês precisam aqui de skills e de competências para desenvolver a vossa organização? As pessoas do outro lado não vos sabem responder. Porque o desporto iniciou-se nos anos em que eram os amigos. Eram os amigos do desporto. Não é? Exato. Muito bem. Ricardo, o nosso tempo terminou. Deixa-me dizer-te que foi um prazer imenso ter-te aqui, partilhar todos estes conhecimentos, tudo aquilo que é o teu know-how e ter tido alguém que eu aprendi, apesar de termos praticamente a mesma idade, eu acho que temos mesmo a mesma idade, que eu aprendi a admirar muito enquanto desportista. Portanto, foi um prazer enorme. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Foi muito obrigado a ti, Ricardo. Obrigado.